Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Net de Data. Neste vídeo, vou falar um pouco sobre os critérios de textualização. Para tanto, eu estarei usando um autor chamado Marcuski. Para uma melhor organização de um texto, postula-se alguns critérios de textualização. O que são esses critérios? São espécies de referência para a produção de um texto. É a partir desses critérios que podemos conceber uma construção linguística de forma organizada e lógica, evitando assim sequências desordenadas e sem sentido. É importante lembrar que os critérios de textualidade ou de textualização são a base. Como eu falei, são referência. A ausência de alguns critérios no texto não irá comprometer o seu sentido, diferente das leis linguísticas, que são obrigatoriedades. Veremos isso melhor mais adiante. Primeiro critério, coesão. Este critério é responsável pela estruturação da sequência. É o que liga os enunciados num texto. Podemos dizer que é um facilitador da produção de sentido, mas é importante ressaltar que a coesão em si não é responsável pela produção de sentido. Podemos então perceber que a coesão ela não é necessária para o sentido do texto, mas ainda assim ela não é dispensável. Perceba aqui no exemplo da lista de atividades. Se trata de um texto com sentido, podemos perceber na sua organização que este texto não possui coesão, não possui elementos coesivos. No entanto, isto não compromete o sentido do texto. Vemos que é uma sequência e que possui um significado, passa informação. Segundo critério, a coerência. A coerência é responsável pelo sentido do texto, pela disposição lógica das ideias. Diferente da coesão, a coerência é produtora de sentido. Portanto, ela é de extrema importância na construção do texto. Perceba que no texto anterior, que é a lista de atividades, podemos encontrar a coerência, apesar da falta de coesão. O terceiro, o quarto e o quinto critério, eles possuem uma relação, estão relacionados entre si. Por isso, preferi colocá-los no mesmo slide. A intencionalidade é um termo bem sugestivo mesmo, porque trata da intenção do autor ou da intenção do texto, ou seja, do objetivo do texto, intenção do texto. Neste ponto, há uma certa subjetividade, porque não sabemos ao certo se devemos procurar, a princípio, a intencionalidade na pretensão do autor ou devemos buscar no próprio texto. A aceitabilidade está relacionada ao contexto e nos faz pensar em aceitação, também mais um termo bem sugestivo. Dependendo do contexto a que se destina a sua produção, o seu texto, ele pode ser aceito ou não tão bem aceito assim. Por exemplo, um texto sem coesão pode ser aceitável em diversos momentos, seja nos momentos mais informais, mas em momentos mais formais, em contextos formais, não irá ser tão bem aceito. Não será bem aceito, mesmo que possua a coerência. Quinto critério, a institucionalidade. Este critério objetiva a compreensão de um texto baseado em determinado contexto interpretativo. Isto quer dizer que a institucionalidade está preocupada tanto quanto a aceitabilidade e a intencionalidade com o contexto. Genericamente falando, podemos dizer que a institucionalidade é a fusão da intencionalidade com a aceitabilidade, pois se preocupa tanto em estabelecer uma intenção prévia, de acordo com o contexto a que se destina, quanto com a intenção do texto, com o objetivo do texto. Perceba que esses três critérios possuem um foco no contexto, na situação
das produções textuais. Sexto critério, a intertextualidade. A intertextualidade é a relação de um texto com outros textos, ou a relação de certas ideias contidas no seu texto com ideias de outros autores. Digamos que é uma referência a outras ideias ou a outros textos, de forma indireta ou de forma direta. É importante lembrar que o intertexto é diferente da reprodução, porque o intertexto, como eu falei, é uma referência a outros textos, enquanto a reprodução é simplesmente um plágio. Sétimo critério é informatividade, também mais um nome bem sugestivo, porque se refere à informação, o nível de informação contida no texto. Quanto mais informações relevantes, informações novas, ou seja, pouco conhecidas, mais proveitoso o seu texto será. Podemos resumir este critério com a palavra conteúdo. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo do Net de Data. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Muitíssimo obrigada e até mais.